Olá, famílias nações! Hoje é um dia muito especial, preparado por Deus para que nós, como corpo de Cristo, possamos engrandecer ao seu nome. Então sejam todos bem-vindos ao nosso culto de celebração. Aleluias! Como é bom estarmos na presença do Senhor. E hoje nós vamos compartilhar uma palavra aqui muito preciosa. Vamos continuar a série de mensagens sobre honra. E o tema de hoje é Honra na Igreja, parte 2. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Aleluias. Em Mateus capítulo 10, do verso 40 ao verso 42. Mateus capítulo 10, verso 40 ao 42. Diz assim: Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Aleluias, que texto precioso. Eu quero te convidar nessa noite a contemplar o Senhor, a contemplar o nosso Deus. Queridos, é no nome de Jesus que nós temos acesso àquele que é poderoso, ao Senhor nosso Deus e nosso Pai. E aqui nesse texto, Jesus ele faz menção de algo muito precioso. Talvez você nunca tenha percebido isso até hoje. Mas a honra, ela flui primeiro do alto e toca as nossas vidas. Mas depois que ela toca as nossas vidas, ela precisa seguir o seu curso. E a honra segue o seu curso quando nós decidimos honrar pessoas. E é interessante aqui que Jesus ele fala sobre 3 tipos de pessoas: o profeta, o justo e o pequenino. E falando sobre essas 3 pessoas, tem um detalhe muito interessante nessa mensagem, porque ele diz assim: quem recebe vocês, recebe a mim. E é interessante entender que de alguma forma Jesus, ele quer que nós possamos ver o Senhor nas pessoas. E isso tem todo sentido, porque na verdade, nós somos o corpo. Nós somos o corpo e Jesus é o cabeça, Jesus é a cabeça da igreja. E uma compreensão que me vem ao coração é de que quando nós honramos o corpo, honramos o cabeça. E eu quero trazer essa verdade hoje porque, de fato, o Senhor ele quer que passemos a enxergar a sua igreja, o seu corpo, como a extensão do próprio Senhor. E a extensão do próprio Senhor também recebe honra. Agora a honra ela vem para fluir, para transformar vidas. E quando você deixa fluir a honra do seu coração, ainda que seja direcionada a alguém que não seja do corpo de Cristo, alguém que não seja convertido ainda ao Senhor, sabe, eu quero te trazer uma clareza, porque a honra expressa o amor de Deus. Não existe honra sem amor. E a honra expressa genuinamente, ela flui com amor. E muitas vezes nós precisamos ter essa percepção. Honrar a Deus e honrar pessoa é expressar o amor. E hoje aqui nós vamos falar de alguns detalhes sobre como honrar o nosso próximo, o justo. O justo é aquele que foi salvo em Cristo. O justo entenda aquele que de alguma forma está na nossa mesma nível de autoridade. Pense nos seus colegas de trabalho, pense nos outros líderes de célula, se você é um líder, nos demais pastores. Nós falamos tempos atrás sobre honrar as nossas autoridades, era a figura de honrar os profetas, mas hoje falamos aqui também de honrar o justo, aqueles que estão às vezes no mesmo nível de hierarquia, onde você estiver, o seu irmão, colega de trabalho, líder de célula. E também falaremos sobre honrar os pequeninos. E honrar os pequeninos fala sobre aqueles que Deus colocou debaixo dos nossos cuidados, seja aqui na igreja, os discípulos, as ovelhas, mas também na sua casa, a sua esposa, os seus filhos,
os seus funcionários, são os pequeninos que Deus colocou debaixo da tua liderança para que você possa expressar honra também a eles. Entendendo e tendo essa visão que quando você honra o justo e honra os pequeninos, está honrando ao Senhor que te estabeleceu como líder na sua casa. Romanos 12, verso 9 e 10 diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. E é interessante associar a palavra honra com amor, e a palavra fala sobre honrar aos outros mais do que a si próprios. Agora, entenda, talvez essa ideia de honrar pessoas mais do que a si próprio, ela pareça desconfortável, mas nesse momento eu quero que você contemple o Senhor, aquele que te salvou, aquele que te resgatou, aquele que te ungiu, porque quando você confessa Jesus como teu Senhor, então você recebe poder para ser feito filho de Deus. E quando você se torna filho de Deus, entenda, quando você se torna filho de Deus, você passa a estar sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A autoridade de Deus é liberada sobre a sua vida, a posição de honra é liberada sobre a sua vida, e quando a posição de honra é liberada na sua vida, nada pode te tirar desse lugar, porque Deus te estabeleceu. Entenda, não foi você que se assentou nas regiões celestiais, foi Cristo que te assentou naquele lugar, foi Deus que te chamou das trevas para a luz, foi Deus que te tirou da morte para a vida, e onde Ele te colocou, ninguém pode tirar você desse lugar. E quando você está posicionado em Cristo, posicionado em honra, então você pode semear honra. Entenda, essa honra que eu estou falando não é a honra da sua carne, não é a honra da sua mente, não é a honra da sua natureza humana, mas é a honra que você recebeu do Senhor. E a honra que recebemos do Senhor foi justamente sermos chamados filhos de Deus. A honra que recebemos do Senhor é também a palavra que diz que o amor de Deus, Ele foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Essa provisão não é nossa, ela é do alto. Então eu te convido nessa noite a começar a abrir a sua mente para entender que a honra que vai fluir da sua vida, ela não é a honra baseada na força da tua carne, mas é a honra baseada no poder de Deus, na graça de Deus que excede todo entendimento e que alcança as nossas vidas. Declara assim comigo nessa noite: eu acolho na minha vida a graça e o poder e o honrar segundo o coração de Deus. Amém? E queridos, por isso há uma verdade: a honra não pode ser com hipocrisia. Sabe qual é a honra com hipocrisia? É a honra que flui da nossa carne, é aquela que não é genuína, é aquela politicamente correta, é aquela onde muitas vezes nós falamos com as pessoas tentando expressar algum amor, mas o nosso coração talvez esteja vazio desse amor. E dentro existe inveja e ambição egoísta e todo tipo de maldade. Tanto que na frente expressa amor, mas pelas costas fala mal, desonra. Mas não é essa honra que Deus tem para a sua vida. Sabe, muitas vezes a igreja, você pode estar treinado a simplesmente fingir uma honra, mas sabe qual é o ponto-chave de tudo isso? É porque essa honra não genuína, ela não gera frutos. E não gerando frutos, você não começa a perceber a recompensa da honra. A honra tem recompensa, mas é importante que você perceba que essa recompensa é real. Para darmos a verdadeira honra, é preciso vencer a hipocrisia. Mas agora é interessante, eu quero trazer algo muito especial. Às vezes você pode pensar assim: eu vou vencer a hipocrisia. Querido, hipocrisia não se vence, hipocrisia se crucifica. Então você pode passar a vida inteira tentando vencer a hipocrisia e vai gastar a vida inteira tentando expressar uma santidade na força do seu braço.
Mas a palavra de Deus diz assim: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, para sermos curados dos nossos males, de fato o que resolve é a cruz do Calvário, é a cruz do Senhor, é quando recebemos o sacrifício de Jesus nas nossas vidas e nós expressamos a Deus: Deus, de fato, a minha natureza humana, ela contém uma porção de hipocrisia, mas hoje eu quero lançar no teu altar toda a maldade do meu coração. E eu quero hoje lançar diante de ti, pedir perdão por todos os meus pecados e reconhecer que em ti eu sou restaurado. Eu decido abrir mão da mentalidade da carne, porque a mentalidade da carne é morte, mas eu decido receber a mentalidade do Espírito, porque a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então não se trata de tentar vencer na força do braço, não se trata de tentar parecer santo, se trata de acolher na sua vida a santidade que vem do alto. Se trata de acolher Jesus na sua vida. Sabe qual é a santidade que vem do alto? É Jesus. E quando você recebe a Cristo, você recebe uma nova identidade. Mas entenda, receber a Cristo, além de um ato de fé, é também um processo. E você recebe a Cristo dia após dia. Você recebe a Cristo nas suas emoções. Você recebe a Cristo nas suas finanças. Recebe a Cristo no seu trabalho. Recebe a Cristo nos teus pensamentos, nas suas atitudes. E aos poucos a carne vai morrendo. Mas a carne vai morrendo porque a vida vai sendo entronizada dentro de você. A palavra vai te transformando, e a palavra também é o Cristo. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, de fato, quando você pensa em hipocrisia como parte da tua identidade, isso parece ser doloroso. Ah, mas a hipocrisia, então eu sou hipócrita. Mas quando você entende que a hipocrisia está no velho homem, o velho homem é hipócrita, mas o novo homem, ele é nascido de Deus, regenerado no Espírito e cheio do amor de Deus. E a questão é que a luta é constante, como disse Deus lá em Gênesis: o pecado jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. E eu estou falando aqui que a tua identidade é de alguém cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus e não da hipocrisia. A hipocrisia já passou, eis que tudo se fez novo. Assuma hoje a sua nova identidade em Deus. Hoje nós podemos honrar, e a honra flui de um coração que teme a Deus. Provérbios 8, verso 13 diz assim: temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Isso expressa o caráter de Deus. Temer ao Senhor diz respeito a expressar esse amor com honra em todas as direções. Entenda, quando nós falamos sobre honra, queremos falar de um fluir que vem sim de cima para baixo, vem das autoridades pelos seus liderados, mas também vem dos liderados para as autoridades. A honra é um estilo de vida. A honra não é uma obrigação. A honra é uma expressão do amor de Deus em nós e através de nós. E nós precisamos ter essa consciência. Sabe, por vezes nós podemos estar muito preocupados em ser alguém polido, educado. E isso muitas vezes faz com que a gente perca a capacidade de falar daquilo que está no nosso coração. Entenda, a honra ela vem com amor, sabe? É bem verdade que muitas vezes há irmãos que não estão ainda andando em vitória em muitos detalhes, e talvez isso possa te fazer julgar essas pessoas, reprovar essas pessoas, condenar essas pessoas. Mas a honra flui até em direção a essas pessoas quando nós trazemos a palavra da reconciliação. E quando nós podemos falar em amor, trazendo aquele que estava caído, aquele que estava perdido, ou aquele irmão que não está caminhando numa fé saudável, numa sã doutrina, e você pode, em nome de Jesus, em amor, trazê-lo de volta à verdade, ao arrependimento. Podemos ser reconciliadores ou juízes. E a questão da honra, a honra flui na reconciliação, porque não fomos chamados para sentenciar, fomos chamados para reconciliar. E que o Senhor Deus nos conceda essa graça. Amar pessoas com fingimento é resultado da falta de temor. O temor do Senhor nos mantém cientes de que Deus conhece cada detalhe das nossas vidas. A ausência de temor faz nós perdermos de vista o valor que existe em cada indivíduo. É muito fácil olhar para as pessoas e perceber aquilo que elas estão fazendo de errado. E aqui eu não estou fazendo apologia ao pecado,
Mas o que eu quero trazer aqui é que de fato eu e você somos agentes de restauração para aquele que está andando em derrota, em fracasso, até mesmo no pecado. A não ser que essa pessoa não queira ouvir, mas você não deixou de fluir honra, trazendo ensino, trazendo ajuste, trazendo conserto. Você não deixou de fluir honra respeitando os seus liderados, seus empregados, seus filhos, sua esposa, expressando amor. Você não deixou de fluir honra, respeitando os seus colegas de trabalho, ou aquelas pessoas que lideram no mesmo nível de liderança, de hierarquia. E tudo isso faz parte da vontade de Deus para o nosso coração. Romanos 12:10 diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Existe uma porção de Deus para aqueles que decidem honrar. Existe um galardão do alto, existe uma multiplicação que vem do Senhor e que é inexplicável, mas que você pode acessar isso, sabe? Acessamos as bênçãos pela fé e Deus nos orienta a honrar pela fé. Se olharmos as pessoas como Deus vê, certamente honraríamos mais, pois perceberíamos o valor de cada uma para o reino. Você consegue olhar para as pessoas e perceber o valor delas para o reino? Consegue olhar e perceber ou vê-las como Deus as vê? Sabe, eu estava pensando sobre isso. Se não conseguimos olhar para as pessoas como Deus as vê, é muito provável que não estejamos conseguindo ver a nós mesmos como Deus nos vê. Você consegue se ver como Deus te vê? Você consegue se ver como um filho amado de Deus? Você consegue se ver como alguém cheio do Espírito Santo? Você consegue se ver como a igreja do Senhor? Porque você foi chamado como raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando você começa a se ver com os olhos de Deus, então a visão de Deus começa a fazer parte de você. E esse mesmo olhar é o que será direcionado para as outras pessoas. É amar ao próximo como a si mesmo. Mas que amor? O ágape, o amor de Deus. Não o nosso, mas o ágape, o amor imparcial. E é com esse amor que Deus quer nos ensinar a honrar. É um processo, é uma transformação. Romanos 5, verso 5 diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Declara assim comigo: eu pertenço a Jesus, e pertencendo a Jesus eu recebi o Espírito Santo de Deus, e esse mesmo Espírito derramou em meu coração o amor de Deus. Declara assim comigo: eu carrego o amor de Deus no meu coração. E essa verdade vai ganhando força e vai te transformando. Temos dificuldade de honrar quem Deus nos confiou, é também uma verdade. Falhamos muitas vezes em honrar o justo, honrar aquele que não lideramos, mas também falhamos em honrar aqueles que Deus confiou a nós, sejam ovelhas, sejam discípulos, sejam esposa, filhos, sejam colaboradores, seus funcionários, seus empregados. Falhamos. Muitos desses pequeninos foram maltratados, sofreram abusos, excessos daqueles que deveriam cuidar. Querido, algo que eu já vi muito é o aspecto de uma liderança controladora, ou de discipuladores que querem fazer discípulos para si mesmo. E pessoas com essa visão, elas tentam minar o ministério, sem saber, elas minam o ministério das suas ovelhas. E elas dizem: você não pode ir se eu não te autorizar, você não pode servir na igreja se eu não te autorizar, você não pode servir no encontro se eu não te autorizar, você não pode fazer nada antes de fazer qualquer coisa, você tem que falar comigo. Se eu não te abençoar, você não pode ir. Agora, nós precisamos lembrar da palavra de Deus que diz assim: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E a tua liderança, ela está fluindo com liberdade. Entenda, a liberdade não é libertinagem. Entenda, a liberdade não é deixar as pessoas viverem em desordem. Liberdade não é você dar as direções na sua empresa ou dar as direções para os seus liderados. Mas quando nós impedimos as pessoas de viverem a sua própria identidade, isso é manipulação e controle. E quando você tenta controlar e abusar disso,
Quando você abusa da autoridade, você está minando a sua hereditariedade, a sua herança, o seu legado. Porque a tua posteridade precisa aprender a viver pela fé. A tua posteridade precisa ter conexões com o Espírito de Deus. A tua herança, os teus liderados, os teus descendentes, eles precisam aprender a fluir no Espírito Santo, com autonomia, com liberdade, com verdade. Queridos, nós que cuidamos de pessoas, a nossa função é contribuir para que as pessoas que nós cuidamos, as ovelhas, os discípulos, eles tenham a sua experiência com Deus, eles tenham a sua conexão com Deus, que eles aprendam a ser dirigidos pelo Espírito Santo. Agora, como alguém pode ser dirigido pelo Espírito Santo se tem uma figura humana tentando dirigir os seus passos? Entenda que eu não estou falando contra dar direções, não é isso. Mas uma liderança que castra, que bloqueia, que mina, ela está travando o ministério de Deus na vida das suas ovelhas. Entenda, muitas vezes nós somos aqueles que identificam a essência do liderado do filho. Um pai, ele comunica a identidade e ele comunica destino. Podemos nos posicionar como simplesmente líderes, chefes, mas podemos nos posicionar como pais espirituais, aqui com todo limite que essa palavra permite. Mas um pai espiritual, ele comunica destino, e ele comunica a identidade, e ele contribui para que o seu filho na fé, cresça na sua identidade, e viva o plano de Deus, entendendo o seguinte: Deus chamou pastores, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos. E quando você permite que o seu liderado se perceba nesse chamado, então você está contribuindo para a edificação da igreja, porque esse chamado existe para a edificação do corpo de Cristo. E aí você começa a crescer e multiplicar. Se você é empresário, quando você começa a perceber a essência de cada um dos seus colaboradores e posicioná-los estrategicamente na posição correta, então você começa a ver os frutos que ele pode render para o teu negócio, porque ele está fluindo em quem ele é, na essência, nas qualidades. Tem defeitos sim, mas tem qualidades ali escondidas, e se você perceber as qualidades escondidas, se prepara, porque o teu negócio vai romper, as rendas vão abrir, o negócio vai frutificar, porque estrategicamente os teus funcionários vão estar posicionados. Mateus 18, versos 6, 7 e 10. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. Precisamos estar atentos. Não podemos ser causa de tropeço para as pessoas que nós cuidamos. A maneira como nós tratamos aqueles que estão debaixo da nossa autoridade é como tratamos o próprio Jesus. Considere isso na forma como você lida com seus filhos, esposa, empregados, alunos, daí por diante. Aqueles que recebem autoridade têm papel de corrigir e disciplinar, sim. Não é que sejamos negligentes ao ensino e à correção, mas a correção, ela precisa vir como um remédio. A correção precisa vir como um bálsamo suave. A correção, ela tem que vir envolvida por uma atmosfera de amor. E quando você consegue conectar a correção com o amor, isso gera maturidade, isso gera crescimento, isso gera frutificação. Correção sem amor provoca traumas, limitações, travamentos, mas a correção em amor, ela impulsiona os mais que vencedores, ela impulsiona aqueles que estão firmados na rocha, ela impulsiona pessoas que estão sendo preparadas para a vitória. E é importante que você compreenda essa verdade. Os líderes que desonram seus liderados, veem as pessoas como veículos para servirem a sua visão pessoal. Mas os líderes que honram, eles usam a visão como veículo para servir ao povo e para servir ao Senhor. O reino de Deus é um reino de honra. No reino de Deus todos são nobres e todos devem ser tratados com respeito e honra. Glória a Deus. Um líder que honra,
ele vai desenvolver as pessoas que ele lidera. É interessante pensar isso no contexto de família. Estava lembrando hoje do meu filho mais velho, o Arthur. E é muito comum quando eu estou em casa, ele chega perto de mim, aí ele fica assim na ponta dos pés. Ele diz: pai, daqui a pouco eu estou mais alto que o senhor. E ele fala assim, eu falei: filho, você vai crescer muito mais. Você vai ficar bem mais alto, você vai ficar bem mais bonito, você vai prosperar ainda mais. Porque um pai se alegra com o crescimento dos seus filhos, um pai se alegra com a vitória dos seus filhos. E quando nós temos essa percepção, a honra flui de cima para baixo. Agora isso é chave muito poderosa, porque quando a honra flui de cima para baixo, então a semente foi lançada e provavelmente a honra vai fluir de baixo para cima. Quando a honra flui do maior para o menor, ela flui do menor para o maior e vice-versa, porque é semente de honra. E a semente de honra, não importa de onde ela vem nem para onde ela vai produzir os seus frutos. Seja de cima para baixo, seja do liderado para o líder, a semente de honra, ela vai produzir frutos na sua vida. Verdadeiros pais e mães desejam que seus filhos vão muito além do seu próprio sucesso. O líder demonstra a sua honra para com os membros da sua equipe, reconhecendo os esforços deles. Você já parou para reconhecer os esforços dos seus liderados, dos seus colaboradores? Eu sei que tem defeitos, eu sei que não são perfeitos, não somos perfeitos, mas existe até um estudo científico, não lembro o nome agora, mas fala de validações, onde você valida uma pessoa 7 vezes para uma correção, e isso faz com que potencialmente ela esteja crescendo, desenvolvendo cada vez mais, chama linha de Lozada. E por esse aspecto, as pessoas validadas, mas também corrigidas em amor, elas crescem, se desenvolvem, elas dão mais retorno no negócio. Você pode estudar sobre isso depois, mas é importante você entender que as validações comunicam honra. Se nos disciplinarmos a olhar as circunstâncias sob a ótica de Jesus, encontraremos valor e atribuiremos valor a todo ser humano e os honraremos. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Comece a enumerar as qualidades, os acertos e as boas contribuições de cada pessoa. Para um pouco agora. Comece a pensar aí na sua família, sua esposa, seus filhos, e comece a enumerar as qualidades. Eu sei que tem defeitos, mas comece a enumerar as qualidades. Comece a ser grato a Deus pelas qualidades. Comece a comunicar essas qualidades que você está enxergando genuinamente. E você vai ver que o cenário da tua casa vai mudar. Aqui eu tenho 3 orientações. E a primeira é: recalibre seus pensamentos. Precisamos recalibrar. Entenda, essa palavra não é de acusação, ela é de realinhamento. A comunicação da desonra, ela te trouxe até aqui, os resultados talvez tenham sido catastróficos, mas o Senhor te convida hoje a recalibrar os teus pensamentos. Sabe por quê? Primeiro ponto: pessoas erram, pessoas falham. Estamos sendo aperfeiçoados de glória em glória. E é importante que você compreenda essa verdade. Na Bíblia temos um exemplo muito precioso. 2 Timóteo 4:11, Paulo falando para Barnabé: olha, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Paulo aqui chegou numa visão sobre João Marcos, dizendo: olha, ele me é útil para o ministério, mas antes disso aconteceram algumas circunstâncias. Sabe, ninguém é perfeito, mas exigimos muitas vezes um comportamento ou resposta sempre perfeito dos nossos semelhantes, esperamos mais, trabalhamos como juízes, mas Deus quer nos usar como reconciliadores. Veja o que a Bíblia nos fala sobre o tratamento com os nossos pares. Colossenses 3, verso 13, 14 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. As pessoas não são o seu erro. É importante nós fazermos essa dissociação. Erros são falhas, mas as pessoas não são o seu erro. Comece a olhar com os olhos da fé, com os olhos de Jesus, com os olhos de Deus.
Porque tem muitas pessoas desejando uma segunda chance. São muitos aqueles que precisam de uma nova chance, que precisam de um perdão, que precisam da restauração, que precisam de uma nova oportunidade. Mas olha só o que aconteceu na situação de João Marcos, em Atos 13:13. Diz que João os deixou ali e voltou para Jerusalém. João Marcos tinha abandonado Paulo e Barnabé. E diante daquela situação, Paulo compreendeu, João Marcos não está preparado. E ele não acreditava mais que João Marcos poderia ajudá-los. Mas em Atos 13, 37, 38, Barnabé fala assim, Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. E ali Paulo pensou, é alguém com quem eu não posso contar? É alguém que não vai me ajudar? Sabe, às vezes, queridos, nós pensamos sempre por esse paradigma, por esse ponto de vista, é alguém que não vai me ajudar, então não serve. Só que em alguns momentos, aquelas pessoas que Deus colocou do seu lado, não é pessoas que vão te ajudar, mas é pessoas que Deus vai usar você para ajudar aquelas pessoas. O caminho é contrário, e nós precisamos ter essa percepção e a sabedoria, sabe? Em alguns momentos olhamos somente para nós, quem vai me ajudar, quem vai me acolher, quem vai me fortalecer, quem vai cooperar comigo. Mas em alguns momentos Deus vai colocar você como o cooperador daqueles que não merecem. E nesse momento a vida e a honra vai fluir de você para aquele que não merece. Porque em algum momento atrás você não era merecedor também, e a honra veio de alguém liberada sobre a sua vida. Você só vai replicar a semente. Deus te chama para replicar a semente de honra nessa noite. Mas naquele caso a celeuma foi criada, foi tão grave que Barnabé seguiu em separado de Paulo. Barnabé foi atrás de João Marcos para restaurar o ministério de João Marcos. E lá mais na frente, passado algum momento, 2 Timóteo 4:11, Paulo viu uma mudança, mas também reviu seu posicionamento e disse, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Agora isso me faz pensar em outro aspecto também muito interessante. Todos nós precisamos de uma segunda chance, amém? Eu e você precisamos de uma segunda chance. Mas me veio essa pergunta hoje também. O que fazer quando você recebe a segunda chance? Porque é muito fácil receber uma segunda chance. Mas o que você vai fazer com aquilo que está te sendo dado? Recebemos uma segunda chance, sabe? Nós somos criados em Deus. Mas o homem caiu pelo pecado, e recebemos uma nova oportunidade da eternidade, que é Jesus. Quantos precisam de uma segunda chance estão acompanhando essa mensagem nessa noite? Se você precisa de uma segunda chance, declara aí no chat, fala com a gente. Eu preciso de uma segunda chance, e eu quero receber hoje a segunda chance de Deus para a minha vida. Mas o fato é que houve uma reconciliação entre eles, o que foi benéfico para o reino de Deus. Pessoas erram, mas ainda assim não deixam de ter o seu valor. Segundo a verdade, a quem muito é dado, muito será cobrado. Mateus 20:26 diz, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Lucas 12:48 diz, a quem foi muito dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Quem exerce liderança não pode fazer isso com excessos ou com dominação, mas com mansidão e respeito. É interessante porque Provérbios diz que pela sabedoria os reis governam. É interessante entender que a liderança ou a honra aos liderados, aqueles que Deus colocou sobre os teus cuidados, ela vem pela sabedoria, ela não vem pela força, ela não vem pela imposição, mas ela vem pela sabedoria. E Deus quer te conduzir em sabedoria a liderar sua casa, a liderar sua empresa, a liderar sua célula, a liderar os discípulos que Deus concedeu aos teus cuidados, para que você possa viver os frutos da tua liderança. Ei, liderança rende frutos, mas para que você possa colher os frutos, você precisa andar na sabedoria do alto. Não podemos também cair no equívoco de não honrar o nosso semelhante, afinal o que fizemos a eles, fazemos ao Senhor. Olha só o que diz Mateus 25, verso 34 ao 40. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer, eu tive sede, e vocês me deram de beber, fui estrangeiro, e vocês me acolheram,
necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me vestiram. Então os justos lhes responderam: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. A revelação que nós temos desse texto precisamos ver Jesus nas pessoas. A revelação é honrar pessoas, estamos honrando ao Senhor, como tem sido dito desde o início dessa série. Honramos a Deus, honrando pessoas. E de fato Deus aqui nos abre esse entendimento. Quer honrar a Deus? A maneira que Deus estabeleceu é honrando pessoas. Terceiro e último ponto: em Cristo todos somos nobres. 1 de Pedro 2,9 diz assim: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos que recebemos a Cristo somos filhos da luz. Tessalonicenses 5,5 diz: vocês todos são filhos da luz. Declara aqui comigo: eu sou filho da luz, eu sou filho do dia. Não somos da noite nem das trevas. Efésios 5, verso 8 a 10 diz: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. E você que está em casa, você é a luz do Senhor. Você que está, parece que não tem visão agora de nada, tudo está obscuro na sua vida, parece que você não enxerga possibilidades, mas eu quero te falar: você é luz do Senhor. Então se levanta em fé, porque o Senhor resplandece sobre ti nessa noite. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável a Deus. E o que é agradável a Deus é que nós possamos valorizar a todos. A grandeza habita no centro de cada crente, e ela deve vir à tona, e se quisermos ela virá à tona verdadeiramente. Nós estamos caminhando para o final dessa mensagem, mas eu quero te falar, nós precisamos aplicar o princípio da honra em nossas vidas, em todas as esferas de relacionamentos. Sem dúvida esse é um ato de amor verdadeiro. Sem dúvida, essa é a essência de cada ser humano diante de Deus. E o meu convite para você é que hoje você venha fortalecer o seu vínculo de relacionamento com alguém, pessoas que talvez estejam distantes de você, a ponto de vê-la como Cristo a veria. Te convido a ver agora a tua família como Cristo vê, a enxergar o teu filho como Cristo vê, a enxergar os teus irmãos com a visão do alto, a enxergar os teus chefes, colaboradores do trabalho com a visão de Cristo, com a visão do amor de Deus. E nesse momento, Filipenses 2, 3, 7 diz assim: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Te convido a se colocar em pé nesse momento aí onde você está, porque hoje nós vamos entregar na cruz do Senhor aquela mentalidade humana e natural da desonra, porque a carne para nada aproveita, mas o Espírito, Ele é aquele que vivifica os mortos. E hoje eu te convido a colocar diante do Senhor o teu coração, para que ele seja restaurado e purificado. E sabe quando a mudança vem? A mudança vem quando reconhecemos os nossos pecados diante de Deus. A palavra de Deus diz assim, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então nesse momento se coloque diante do Pai. Ele está diante de você agora. Você está diante do Senhor. E esse é o dia da restauração. Esse é o dia do recomeço. Esse é o dia da reconciliação. Esse é o dia que o Senhor derrama sobre ti porção de amor e honra, para que você venha fluir na presença de Deus. Pai, em nome de Que Deus. momento especial nós vivemos como família, não é mesmo? E não se esqueça, todos os dias temos um culto sendo transmitido por aqui. Amanhã eu te espero no Family Day.
Até o próximo domingo!